A seguir, Hora da Notícia. Fogão a lenha e lareira são ótimos para aquecer a casa em dias frios, mas é preciso ter alguns cuidados para evitar acidentes. Nós vamos falar sobre isso na edição de hoje. O projeto Egrégora completa 3 anos e sobre este assunto vamos conversar com a promotora de justiça Clarissa Simões Machado. A UPF cedia hoje um encontro de rede de unidades de conservação da natureza aqui do norte do Rio Grande do Sul. E ainda, alunas do curso de Estética e Cosmética da UPF proporcionaram um dia de beleza para pacientes com câncer do hospital da cidade. Hoje é sexta-feira, último dia de agosto, dia 31, é Hora da Notícia. E a principal avenida de Passo Fundo, a Avenida Brasil, tem um novo desvio. A partir de hoje, a avenida fica então bloqueada no trecho entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Dom Pedro II. Isso no sentido bairro-centro. Para quem trafegar nesse sentido, o trajeto indicado é o seguinte: entrar na Rua Rui Barbosa, seguir até o 7º Céu e aí acessar a Rua Rodrigues Alves para sair lá na Avenida Brasil. No sentido centro-bairro, o trecho estará liberado com fluxo normal. As obras avançaram 20% e estão hoje dentro do cronograma previsto. Bom, o fogão a lenha e a lareira são os recursos utilizados por muita gente para manter a casa quentinha no inverno. Mas é preciso estar atento a alguns cuidados para evitar acidentes. Fumaça saindo do chaminé, sinal de casa quentinha. Com as temperaturas mais baixas, para muita gente, a lareira e o fogão a lenha são boas alternativas para se aquecer. Para a gente aquecer a casa, aquecer o ambiente, e daí geralmente quando o pessoal está meio reunido, né? Hoje está meio frio, eles não apareceram, mas estão sempre por aí o pessoal perto do fogão a lenha. Mas é preciso estar atento a alguns cuidados que vão além da seleção da lenha. A Patrícia, por exemplo, instalou uma porta na lareira. Qualquer coisa salta, uma faísquinha, uma coisinha pode causar um incêndio, né? Então daí a gente programou para fechar a lareira, né? E por exemplo, o meu filho e o gatinho são sempre acostumados a não chegarem muito perto. Qualquer coisa ela fecha. Por exemplo, se você está brincando por aqui as crianças, a gente fecha a portinha que daí não tem problema nenhum, né? Além de estar atento a detalhes que podem evitar o incêndio, também é preciso pensar na saúde. Afinal, quando a fumaça entra para dentro de casa, não é só o cheiro que incomoda. Pode levar a uma série de doenças respiratórias, principalmente a bronquite, alguns tipos parecidos com asma e o enfisema pulmonar. Isso a gente vê bem frequente na região, pessoas até que nunca fumaram e acabam desenvolvendo enfisema ou bronquites. O principal tratamento é parar a exposição, né? A gente sabe que o pessoal gosta de se reunir junto ao fogão a lenha, mas a exposição deve ser evitada, então esse é o primeiro tratamento. Com as lareiras e os fogões a lenha, o cuidado principal é a limpeza dos dutos, onde se armazena aquela fuligem e com o calor ela também se torna incandescente e pode ali ocasionar um princípio de incêndio. Conjuntos estofados, tapetes, cortinas, quaisquer produtos inflamáveis não devem estar próximos aos fogões a lenha e também às lareiras. Então esse cuidado é muito importante. Seja no fogão a lenha ou na lareira, os cuidados são praticamente os mesmos. Detalhes que fazem a diferença na hora de manter a casa aquecida. Sempre iniciar o fogo com uma lenha seca para não voltar a fumaça, não botar demais as lenhas sempre em pé, porque se botou muito deitada vai voltar, né? Não encher demais também. O inverno é perfeito, ainda mais para criança, porque ao meu ver é mais natural também, né? Não polui tanto que nem um ar-condicionado, que a gente tem que ficar limpando filtro e tudo mais, né? E é um calorzinho mais natural, melhor, mais gostoso. A criança pode, quem sabe, sair para uma peça mais gelada sem correr nenhum risco, né? Do que botar numa estufinha, uma outra coisa desse gênero pode causar algum problema. E depois que estiver tudo em ordem, por que não curtir a casa quentinha no inverno? Afinal, com um fogo assim, dá para aquecer um pinhão, tomar um vinho com os amigos, esquentar a água para um bom chimarrão. Buscar o envolvimento voluntário da comunidade com as casas de acolhimento de Passo Fundo
e também com as famílias acolhedoras. Essa é uma das principais ideias do programa Egrégora, que está completando 3 anos. Com a gente aqui no estúdio, a promotora de justiça, idealizadora desse projeto, Clarissa Simões Machado. Doutora, seja muito bem-vinda ao PF-TV. Qual é o balanço que se pode fazer desse programa que completa 3 anos? É bastante positivo, sim, e a partir do funcionamento dele se pôde perceber uma série de melhorias nas casas de acolhimento, nas famílias acolhedoras, no que diz respeito à qualidade de vida dos acolhidos, pelos serviços e bens a que eles chegam por meio da comunidade local, que abrevia um caminho de longa burocracia se fosse feito pelo poder público. Como ele funciona, então, na prática, doutora Clarissa? O objetivo é que o cidadão de Passo Fundo que queira se envolver de alguma forma com as crianças e adolescentes afastados de seus lares, acolhidos em programas locais, possam auxiliar de alguma forma na melhoria, na qualidade de vida da criança ou do adolescente acolhido. Então, podem ajudar com auxílio financeiro, eventualmente ajudando em festividades de aniversários, de comemoração, de Páscoa, Natal, Dia da Criança, e podem também auxiliarem no seu próprio ramo de atividade profissional. Nós temos psicólogos inscritos que abrem, então, as suas agendas para atender de forma gratuita uma criança ou adolescente acolhido. Nós temos academia de ginástica, dentistas, e aí, pensando assim nas várias possibilidades de o profissional poder ajudar essa criança, esse adolescente, sem um custo, né, para o poder público. Doutora, esse profissional que deseja prestar um trabalho voluntário a estas crianças e adolescentes acolhidos, qual é o procedimento? Quem eles procuram? Eles devem procurar as SENCAS, a Secretaria Municipal de Assistência Social, devem preencher um cadastro. Se forem um parceiro puramente financeiro, que não querem se envolver diretamente com a criança ou adolescente acolhido, mas eventualmente ajudar financeiramente, e veja, não é uma mensalidade, não se compromete com um valor fixo, ele eventualmente vai ser chamado e vai colaborar com aquilo que o orçamento dele naquele mês permitir. Pode ser inclusive para ajudar a fazer a festa da criança, né, outubro está chegando aí. Exatamente. Então ele procura as SENCAS, não é? Claro que o Ministério Público ele foi idealizador deste programa, é um parceiro do programa, mas ele segue fiscal em relação ao regular funcionamento desse programa. Então, sempre que um parceiro, por exemplo, tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma crítica até mesmo sobre o funcionamento, o andamento do programa, ele pode também se dirigir diretamente ao Ministério Público, porque daí, então, na atividade fiscalizatória, poderá ser aprimorado ainda mais o programa. Quantas casas em Passo Fundo, doutora Clarissa, e qual hoje o número de crianças e adolescentes acolhidos? Nós temos 3 casas de acolhimento institucional, cada uma delas com uma capacidade de atender até 20 crianças e adolescentes. E hoje, felizmente, em razão do bom funcionamento da rede de proteção local, nós temos uma média de 15 crianças por casa de acolhimento. Temos ainda o programa de família acolhedora, que tem mais ou menos, não sei exatamente o dado hoje, mas na última informação que tivemos, de 6 a 8 famílias cadastradas, e o programa de guarda subsidiada, que ainda é um programa em que o município subsidia familiares extensos da criança que foi afastada do lar, para que ela não precise ir para uma casa de acolhimento e possa ser mantida no seio da família natural. Doutora Clarissa, rapidamente, só para a gente concluir, apesar desse balanço positivo, qual é o próximo passo, qual é a sua meta, um novo objetivo? A meta que temos, consolidando essa rede que se criou a partir do programa Egrégora, junto às casas de acolhimento, é que possamos usar desse auxílio dos parceiros cadastrados para atender não só as crianças e adolescentes já acolhidos, mas aquelas crianças e adolescentes que precisam de uma intervenção célere, imediata, na sua família para evitar o acolhimento institucional. Então, a meta é que possamos acionar a comunidade para intervenção no ambiente familiar, de modo a evitar o acolhimento. Tá certo. Muitíssimo obrigada. Parabéns pelo programa, doutora, e bom trabalho. Obrigada. As alunas do curso de Estética e Cosmética aqui da UPF proporcionaram uma tarde de beleza para os pacientes com câncer do Hospital da Cidade. E esse é um dos assuntos do próximo bloco.
Hoje é o último dia para que mesários convocados pela Justiça Eleitoral retirem o documento de convocação no cartório. Quem não comparecer pode pagar multa. E se você foi convocado e não puder trabalhar no dia da eleição, pode pedir dispensa, mas aí encaminhando uma justificativa ao juiz eleitoral. A lista dos convocados está disponível no site do TRE. O endereço é esse que aparece aí na tela. E ainda sobre eleições, a propaganda eleitoral gratuita começou hoje no rádio e na televisão para todo o Brasil. O conteúdo político ele vai ser veiculado até 4 de outubro. No total, são 35 dias de propaganda. Isso é 10 a menos que antes da aprovação da reforma eleitoral de 2015. Os horários da propaganda no rádio são às 7 horas da manhã e também ao meio-dia. E na televisão, à 1h da tarde e às 8h30 da noite. O fim de semana deve ser de chuva e de queda nas temperaturas. Veja os detalhes na previsão do tempo. A previsão do tempo para o sábado em Passo Fundo é de céu encoberto com chuva durante todo o dia. A mínima é de 15 e máxima de 18 graus. O domingo também será de chuva em Passo Fundo. A mínima fica na casa dos 15 graus e a máxima chega a 20. E a UPF está recebendo o encontro da rede de unidades de conservação da natureza aqui do norte do Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã aconteceu uma atividade de troca de experiências entre os gestores das áreas naturais protegidas. Foi no Instituto de Ciências Biológicas aqui da UPF. E à tarde o grupo vai conhecer a reserva particular do patrimônio natural da Universidade de Passo Fundo. O clube é um dos mais tradicionais do futebol gaúcho. Em 2018, completou 100 anos de fundação. Tem títulos importantes dentro do cenário estadual e é considerado por muitos como o mais querido da cidade. Na série sobre atletas e equipes que recebem o apoio aqui da UPF, hoje a gente fala um pouco mais sobre o Esporte Clube Gaúcho. Não é todo clube pequeno do interior do país que tem uma estrutura como essa, que conta com um ginásio poliesportivo com capacidade para 10 mil pessoas e um estádio moderno dentro dos padrões FIFA de segurança e funcionalidade. A cidade de Passo Fundo tem esse privilégio. O Esporte Clube Gaúcho é um clube centenário que esteve falido, quase extinto e, como no milagre, ressurgiu. E muito se deve a isso daqui, a força de sua torcida, o principal patrimônio do clube. Hoje o clube tem time, comissão técnica, estrutura invejada por outros clubes. Tudo para oferecer à torcida a sua razão de existir, que é fazer futebol. A gente planeja organizar toda a parte administrativa do clube. A gente já criou várias diretorias e a gente pretende sair ao fim de 2020 com um time na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Esse é o nosso principal objetivo. E para atingir esses objetivos, o planejamento passa pelo futebol, claro. Por isso, o clube apostou em Fabiano Borba. Com 42 anos, o técnico é formado em Educação Física, com estágios no Brasil em clubes como Grêmio, Inter e Corinthians. No exterior, trabalhou um tempo na Inter de Milão e Juventus da Itália. Fabiano e o Esporte Clube Gaúcho trabalham juntos com objetivos comuns: o reconhecimento. Eu gosto do time agressivo, né, que procura marcar pressão no adversário, tendo bastante a posse de bola, mas sendo vertical. Acho que isso é importante, encurtar sempre os espaços do adversário, mas valorizando muito a posse de bola. O clube alviverde disputa nesse segundo semestre a Copa Vianney Carlet. São 23 times divididos em 3 chaves, em busca do título e do acesso à Copa do Brasil. Cada partida a gente tem que estar evoluindo. Hoje mais uma partida importante para crescer na competição, né, para estarmos fazendo campanha e brigando no bloco ali de cima. Então os atletas vêm assimilando bem aquilo que a gente vem passando para eles e a nossa expectativa ela é muito boa. E nessa retomada do gaúcho ao futebol profissional, teve uma ajuda que foi fundamental: a parceria com a Universidade de Passo Fundo, uma relação que já dura 6 anos. A UPF é uma referência, né, no estado e que está no Brasil nessa área, de toda a área de saúde. E nós aqui como clube de futebol dependemos disso, dependemos de toda essa estrutura de fisioterapeutas, nutrição. E a UPF foi muito importante até agora e acredito que vai ser mais importante ainda nessa nossa nova gestão.
Nós mostramos na semana passada uma ação muito bacana que vem sendo feita pelas estudantes do curso de Estética e Cosmética aqui da UPF. Elas se organizaram em grupos e vão até centros oncológicos para ajudar os pacientes em tratamento contra o câncer. Ontem a gente acompanhou mais uma etapa desse trabalho no hospital da cidade. O trabalho de 3 semestres do curso de Estética e Cosmética pode se resumir a uma tarde. O grupo se dedica para levar bem-estar e autoestima para mulheres que encaram uma batalha diária contra o câncer. É uma realidade totalmente diferente da nossa. A gente sabe que lá fora, no futuro, a gente pode encontrar uma situação dessa e a gente vai saber como trabalhar com elas. E para nós é muito gratificante, porque a gente estudou o tempo todo para isso, para deixar as pessoas mais bonitas. E como elas estão numa situação de fraqueza, então a gente quer dar um dia para elas maravilhoso. O cabelo, a unha, a maquiagem, tudo parece muito comum. Mas quando estão aqui, tem um peso diferente para quem já tem um hospital como rotina. É claro que tudo isso é só a pontinha do iceberg de um processo bem longo de recuperação. E quem passa por isso sabe muito bem, como é o caso da Rosalda, que está aqui sendo maquiada. E aí, Rosalda, acho que isso vai te ajudar de alguma forma? O que tu acha? Ajuda bastante a autoestima, né? A gente poder falar o que está sentindo, a atenção das pessoas pra gente, sim, é muito importante. A Rosalda está no hospital há 1 mês. Tratou um câncer de mama há 2 anos. Quando ia reconstruir os seios, descobriu uma metástase nos pulmões. Passou pelas sessões de quimioterapia e agora está esperando pela alta. Segurar a emoção é que é difícil nesses momentos. Me emocionei porque a gente só vê enfermeiro, né? O pessoal da família, a gente vê gente nova, assim, gente bonita, né? Ver vida, né? É muito importante, eu me emocionei. Uma saída para quem cuida também. A Maria Helena acompanha a filha, que se trata de um câncer. Ela vem de Saldanha Marinho e pintar as unhas significou mais do que ela esperava. Eu acho muito bom, meu Deus do céu. Daí quando me disseram para pintar as unhas, eu disse, eu vou aproveitar, porque nunca pintei as unhas na minha vida. Essa ação do NAPOM é voltada a gente desviar aquele olhar apenas para a doença, né? A gente tentar valorizar a parte boa do ser humano, dele estar aqui, estar tentando a busca da cura, de elevar a autoestima dessas mulheres, né? Também delas, tanto com as pacientes quanto as familiares, né? Essa busca, esse resgate para o autocuidado, para o cuidar-se, né? Para o estar bem, para elevar a autoestima e junto ajuda também essa fase de recuperação nessa batalha da doença. Enfrentar essa doença não é uma tarefa simples. E quando a mulher está envolvida com a doença, com o tratamento que é muito duro, ela não consegue enxergar que tem uma saída no final do túnel. Envolve você se olhar e se enxergar. E isso melhora a autoestima e a autoimagem. Isso é fundamental para que ela consiga enfrentar esse tratamento. E se ainda assim tudo estiver difícil, uma música pode ajudar a melhorar. Mas essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou sol, eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, e o meu amor é imensidão. E essas foram as informações de hoje. Se você perdeu alguma reportagem ou quer rever, compartilhar essas nossas notícias, olha, hoje, amanhã e domingo tem o programa A Semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá!